Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Cicinho, a Renata Fã, debatendo a convocação da seleção brasileira e elogiando muito o Luciano Juba, lateral do Bahia, que foi convocado, inclusive em sua casa, comemorou muito a convocação. Luciano Juba é seleção brasileira. Vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí analisar a convocação do Ancelotti e daqui a pouco eu volto com os jogos de hoje, dia 3 de novembro. Luciano Juba, muito linda a imagem divulgada por ele, pelos familiares, do momento da convocação. Eu tenho certeza que deve ser algo único, né, Cicinho? Você sabe bem. Sim, é emocionante, Renata. Você recebeu uma convocação, sem sombra de dúvida, além da satisfação pessoal, né, e profissional, é essa alegria familiar, né? Então, merecido, vem fazendo um grande ano. E o Ancelotti dando essa oportunidade agora é chegar e agarrar, né? Já que está tão próximo da Copa do Mundo. E as laterais estão ainda, pelo menos até o momento, suspensas. Ninguém sabe exatamente quem será o titular, quem está largando na frente. Quando ele convoca um Danilo, um cara que pode fazer essa função. O Fabinho já jogou de lateral pelo Liverpool. Enfim, tem algumas opções. Edu Dracena. O Juba, comandado pelo Rogério Ceni, numa equipe que tem aporte, tem investimento, tá bem no Campeonato Brasileiro, até vacilou em algumas competições, mas o trabalho apareceu pro Ancelotti, isso é interessante. Está aparecendo, né? Na outra convocação foi o Jean Lucas, né? Agora foi, né, o Juba. E isso mostra... O PH voltando também, né? Isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, é muito bacana isso. E é bom, Renata, para os jogadores brasileiros que jogam aqui no futebol brasileiro, que o treinador está olhando realmente eles. Porque muito tempo atrás aí, alguns treinadores nem convocavam jogadores brasileiros, era muito difícil disso acontecer. E agora a gente está vendo que o Ancelotti está dando essa oportunidade, tomara que ele possa aproveitar da melhor forma, desempenhar o futebol que ele está desempenhando no Bahia, vestindo agora a camisa da seleção brasileira. Eu tinha uma dúvida, Rona, se o Ancelotti ia olhar com carinho também para o nosso mercado interno, se ia se concentrar mais no futebol do estrangeiro, brasileiros que atuam fora do país, mas ele está demonstrando que acompanha bem o campeonato, porque ele leva o Vitor Roque, que é destaque na Libertadores e no Brasileirão pelo Palmeiras. O Juba até estava machucado, voltou, é um cara essencial para o Bahia, não é? A gente vê que essas novidades vão aparecendo, o Fabinho, super experiente. Tô gostando dessa análise maior dele. Renata, e outra coisa que ele tirou da cabeça do brasileiro, aquele negócio de a seleção de empresário, né? Toda vez que saiu uma convocação, a gente ficava aqui, pô, mas como é que esse cara apareceu na seleção? Aí vai ver, era empresário, era amigo do amigo, acabou esse negócio de amizade dentro da seleção brasileira. E foi dado também o sinal de alerta ao Neymar, que se não tiver 100% não vai. Então é isso que a gente quer ver, o melhor lá. O melhor tem que estar na seleção brasileira, independente do time ou até do país que ele está jogando. Ou está jogando bem, está indo matando. Tem que ir para a seleção brasileira, aproveitar essa fase boa, porque o futebol nada mais é que uma fase espetacular. E esse menino Juba aí também tem que agradecer o Rogério Ceni, viu? Porque o Rogério Ceni falou, ó, tem mais gente aqui que vai para a seleção brasileira. E tá aí o menino. Eu gostava dele quando jogava no esporte, mas nitidamente ele evoluiu muito agora como atleta do Bahia. E eu quero falar sobre Vitor Roque. Edu Dracena, você que tá feliz demais. 12 dias já tem bola rolando para essa seleção. Qual a maior novidade para você, Elton, que fala, puxa, essa eu não esperava? O Luciano Juba já estava nas listas anteriores, na lista ampla, né? Aí tem Fabinho, tem Juba, Vitor Roque, qual dessas te surpreendeu mais? Eu acho que a do Fabinho. A do Fabinho me surpreendeu mais, porque é um jogador que não estava no radar, pelo menos, né, das comissões técnicas dos últimos anos na seleção brasileira. Jogador que participou do último ciclo de Copa do Mundo. A gente ouviu o Casemiro falar sobre ele, né, que é um jogador que tem características parecidas, que poderia ser um substituto dele na seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti levou isso em consideração também, obviamente, né, pensando no que ele tem feito no Al Ittihad.
O Luciano Juba não deixa de ser uma surpresa, obviamente, mas olhando para o que ele tem feito no Campeonato Brasileiro, e como você disse, né, esteve na lista passada, acabou sendo aí convocado também porque a concorrência na lateral esquerda é menor. E eu acho que abre espaços, inclusive, para ele, para o Paulo Henrique, né, o lateral direito, aparecerem na lista do Ancelotti. A questão do Vitor Roque não surpreende, porque ele vem fazendo uma boa temporada, né? Depois do Mundial de Clubes, ele conseguiu ser o Vitor Roque que se esperava dele quando foi contratado. E é também uma posição, né, jogando ali centro da área, que está em aberto na seleção brasileira. Poderia ter sido o Pedro, que está se recuperando de lesão também. Então acho que o Tigrinho vai ter uma oportunidade muito boa de voltar à seleção brasileira e tentar se consolidar, né, é claro que tem a data FIFA de março, mas o Ancelotti pensa muito em março já ter o grupo fechado para a Copa do Mundo. Então essa é a última oportunidade para esses jogadores mostrarem serviço. No fim das contas, Edu, a gente percebe que são 3 novidades. E mostra que o Ancelotti está muito convicto com relação ao grupo, né? Porque talvez a gente tenha o Alisson voltando, né? Tem o Ederson, o Hugo e o Bento. O Hugo Souza e o Bento brigam por essa terceira posição aí, porque eu acho que o Alisson será convocado cedo ou tarde. Tem essa questão das laterais, né? Tanto da direita quanto da esquerda. O Wesley voltando, tem o Paulo Henrique ganhando mais uma oportunidade, tem o próprio Luciano Juba, né, tendo chances também. No ataque tem essa questão, né, do Pedro poder ter uma chance, quem sabe, na próxima data FIFA. O meio-campo sem o Joelinton, né, que é um jogador que vinha sendo convocado, de repente também pode mostrar aos jogadores da posição que essa parte do campo, né, ainda está em aberto na cabeça do Ancelotti, mas um grupo muito bem encaminhado, né? Com mais de 6 meses antes da Copa do Mundo, o que acaba sendo importante. A gente até está vendo na tela o momento, né, do Vitor Roque, um dos 3 que nós citamos aqui, das novidades, e mostra como isso é importante para a gente levar em discussão, né? Obviamente, os números dele com o Palmeiras. Ele chegou outro dia, Edu, e já tem 50 jogos com a camisa do Palmeiras. É muita coisa, o cara foi apresentado, nem foi no início da temporada, e é o primeiro colocado em finalizações, em grandes chances, em dribles, né, completados, ultrapassando o Estevão, inclusive, né, que acabou deixando o Palmeiras e está também na seleção brasileira. Recuperações altas, né, que seria a recuperação de bola ali próximo ao campo de ataque, né, que é a marcação-pressão, que muitas vezes a seleção brasileira faz também, além da questão dos gols, né, está apenas atrás do Flaco Lopes e chegou depois, inclusive, com 17 gols na temporada, então merece muito estar na seleção brasileira. Luciano Juba. A família Juba curtiu demais. Bom, com a camisa do Bahia na temporada, 56 jogos, 47 como titular, 76 minutos por partida, 6 gols, 8 assistências, 304 minutos para participar de um gol. É bastante emoção, hein, Elton? Justificada, né? Ainda mais ser convocado já é legal. Tão perto da Copa do Mundo, assim, sensacional, né? Foi convocado de primeira, né? O Jean Lucas já havia sido convocado depois do corte do Joelinton, né? E ele acabou sendo convocado. E do Alexandro também, né? Acabou entrando ali no meio do caminho. O Juba foi convocado já na primeira lista, né? Eu acho que a gente tem várias questões com relação a isso, né, Edu? Acho que Juba é um jogador que já mostrou qualidade, é um cara que é um lateral que no Bahia tem sido um lateral construtor, muitas vezes jogando por dentro, fazendo ali uma função de meia, como ele já foi, né, meio campista no início da carreira. Não que a carreira dele já esteja caminhando para o fim, mas é um jogador que começou, né, funcionando mais como ponta, muitas vezes como meia construtor. Eu acho que é um momento também, né, de a gente observar que é um jogador que desafia esse roteiro pronto, né, porque ele cresce fora do eixo, né, no Esporte Clube do Recife, tem uma passagem também pelo Confiança de Aracaju, provou o valor, né, com essas camisas pesadas, né, do Sport do Bahia. Existia essa expectativa, né, de saber se ele seria um cara decisivo também na elite do futebol brasileiro, e conseguiu se provar isso no Campeonato Brasileiro desde a temporada passada, na Libertadores também. É um cara que traz também essa questão que era muito importante, Edu. Se o futebol brasileiro quer se reconectar com o seu povo, eu acho que a questão geográfica ela precisa ser colocada em segundo plano. Se o cara
cara joga bem no Bahia, se o cara joga bem no Juventude, se o cara joga bem no Ceará ou no Vitória, enfim, em outros clubes que não os clubes que estamos acostumados a ver aqui no Brasil, de jogadores sendo convocados, independentemente do que aconteça na tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que o Juba traz isso um pouco, né? Eu acho que é uma escolha corajosa do Ancelotti. Eu duvido muito que outros técnicos aqui no Brasil, na seleção brasileira, convocariam o Luciano Juba ou o Jean Lucas. Eu acho que ele vindo de fora também tira um pouco dessa questão que muitos treinadores no Brasil traziam, e eu acho isso importante também. É um jogador versátil, é um jogador produtivo, é um jogador competitivo. Eu acho que o Brasil ganha mais uma história interessante pra gente contar, Edu. É claro que ele não está garantido na Copa do Mundo, mas eu acho que descentralizar um pouco essa questão da convocação da seleção brasileira era muito importante e o Ancelotti conseguiu dar esse passo. E você falando daí de Salvador, do seu camarote especial, muitas vezes já defendeu o Luciano Juba como um ótimo jogador, uma opção para o Ancelotti. Aconteceu. Vamos seguir falando de seleção brasileira? Seguir com o Mister. Ele falou sobre intensidade, o que ele espera dos jogadores. Trazer os jogos de hoje, pessoal. Hoje não teremos Série A, não teremos Série B. Uma terça-feira aí, dia 4. Temos só a Liga dos Campeões, né? Então tem aqui, ó, Liga dos Campeões. A partir de 15 para as 3 já tem jogo. Aí a Juventus entra em campo. Tem um jogaço aí, ó. Liverpool e Real Madrid. Paris Saint-Germain e Bahia também. 2 jogaços para assistir. Agora, no Brasil aqui, tudo parado. Tá rolando aí a Liga dos Campeões da Ásia. Copa do Brasil Feminina e só. Então hoje, à noite principalmente, não tem jogo para assistir. Deu ruim nessa terça-feira, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.